Então, vamos falar da PG agora. A PG nada mais é também que uma sequência, tá? Só que ao invés de você somar um valor, você vai multiplicar. Então, aqui, por exemplo, ó, 2, 6, 18, 54. Quem que é a minha razão? Estou multiplicando por quanto? De um termo para o outro. Estou multiplicando por 3, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Tá? Então, aqui eu tenho uma progressão geométrica de razão 3. Porque de 1 para obter o próximo, eu estou multiplicando sempre pelo mesmo valor. Tá? Então, aqui, o meu primeiro termo, né, meu A1 é o 2. O meu segundo termo seria o 6. Meu terceiro termo, 18. Meu quarto termo, 54. O quinto termo, 162. O sexto termo, 786. E assim por diante. Tá? Como é que eu faço aí para achar um termo qualquer da minha PG? Então, quem que seria um termo AN? Tá? A gente vai ver já já, tá? Seria um termo qualquer, né? Um termo qualquer. Então, se eu quisesse, por exemplo, quem que é o 20º termo dessa PG? Então, eu teria que calcular quem? O A20. Beleza? A razão na PG, a gente não representa pela letra R. A gente representa pela letra Q minúsculo. Tá? Então, R é razão de PA. A razão de PG, a gente representa pelo um Q minúsculo. Como é que você obtém a razão? Bom, basta você pegar o termo, um termo qualquer e dividir pelo anterior, que você vai ter a razão. Verdade? Então, por exemplo, 6 dividido por 2, 18 dividido por 6, 54 dividido por 18. Então, você pega aí um termo qualquer, né? E divide pelo termo anterior, né? Então, se eu tenho aqui o termo AN mais 1, o anterior é o AN. Tá? E assim você obtém razão. Então, no nosso caso aqui, você pega um termo qualquer, por exemplo, pegar o 18 aqui e divido pelo anterior. Então, a minha razão, ela vale 3. Beleza? Então, isso aqui é PG, tá? Você, ao invés de somar, você multiplica para obter o elemento da frente. Agora, você pode ter uma PG crescente ou decrescente. Quando é que você tem uma PG crescente, né? O que é PG crescente? Você está aumentando. Então, 2, um exemplo aqui, né? 2, 4, 8. Isso vai acontecer, pessoal, uma PG crescente, ela acontece em duas situações. Quando você tem o primeiro termo maior que 0 e a sua razão for maior do que 1. Ou quando você tem o primeiro termo menor do que 0 e a sua razão estiver entre 0 e 1. Então, nessas duas situações, você tem uma PG crescente. Observa que aqui ela está aumentando, né? Menos 2, menos 1, menos meio. Ela está aqui cada vez aumentando mais, ó. Ela está chegando bem pertinho do 0, né? Está se aproximando do 0, então ela está aumentando. E aqui, ó, ela está indo para o mais infinito, né? 2, 4, 8, está indo para o mais infinito. Então, aqui no caso, a minha razão é 2. E aqui, a minha razão, no caso aqui, ó, do menos 2 para o 1, estou multiplicando por meio. Certo? A P ela também pode ser decrescente. Então, ela começa com um valor maior e vai diminuindo. Isso vai acontecer quando o primeiro termo for maior do que 0 e a sua razão estiver entre 0 e 1. No nosso caso aqui, por exemplo, ó, a minha razão é 1/3, né? Se você pegar o 6 e multiplicar por 1/3, você vai obter 2. Então, a razão aqui ela é 1/3. Aqui também, ó, ela está caindo, ó, menos 1, menos 5, ela está diminuindo. Ela começou com um valor maior e está diminuindo. Então, aqui, quando isso acontece, quando o primeiro termo for menor do que 0 e a razão for
maior do que 1. No caso aqui, a minha razão, ela vale 5, né? Menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Menos 5 vezes 5 vai dar menos 25, certo? Então, PA crescente, PG crescente, PG decrescente. Você pode ter também uma PG constante, ou seja, aquela que não muda, né? Isso acontece quando a sua razão for igual a 1, né? Por motivos óbvios, né? Você começa aqui com o primeiro elemento, vai multiplicando por 1, você não vai alterar nada, né? Que a gente chama de PG constante, certo? O que seria uma PG alternante, né? Se ela está alternando, pessoal, ela não está nem crescendo e nem decrescendo. Ela fica alternando os sinais dela. Quando que isso acontece? Quando você tem uma PG alternante? Quando a sua razão for negativa, né? E é verdade, porque ó, se você começa com um número positivo, né? E você multiplica por um negativo, o próximo vai ser negativo. Se você começa com um negativo e multiplica por um negativo, o próximo vai ser positivo. Então, você fica alternando, né, os sinais dos termos da sua PG. Por isso que a gente chama de PG alternante, certo? Isso sempre vai acontecer quando a sua razão for negativa. Então, no caso aqui, nós temos uma PG de razão menos 2. Certo? E a última situação que a gente tem é uma PG singular. O que é uma PG singular? É uma PG de razão zero. Tá? Então, eu começo aqui com um termo qualquer, e quando eu multiplico por zero, todos os outros termos vão ser igual a zero. Então, numa PG singular, a gente pode ter o primeiro termo diferente de zero e todos os outros vão ser iguais a zero, né? Ou o primeiro termo também pode ser zero e todos os outros zeros também, certo? Isso vai acontecer quando a minha razão for igual a zero. Beleza? Então, crescente, decrescente, constante, alternante e singular. Beleza? Vamos para o termo geral da PG. Aliás, vamos falar de uma propriedade interessante também da PG, tá? Lembra que na aula passada eu comentei uma propriedade importante da PA? O termo que estava no meio era a média aritmética dos extremos. O que é a média aritmética? Você soma e divide por 2, certo? No caso de uma PG, progressão geométrica, o termo central ele vai ser a média geométrica dos extremos. O que é a média geométrica? Eu multiplico e tiro a raiz quadrada. Essa é a média geométrica. Tá? Então, se eu quero a média geométrica, por exemplo, entre o 2 e o 8. A média geométrica entre o 2 e o 8, 2 vezes 8, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Tá? Então, a média geométrica entre o 2 e o 4, aliás, entre o 2 e o 8, vai ser 4. Tá? Então, aqui, o B vai ser a média geométrica entre o A e o C. Ou seja, o B vai ser a raiz quadrada de A vezes C, né? E a demonstração disso era bem tranquilo, ó. Basta você pensar o seguinte, B dividido por A, né, porque isso aqui é uma PG, B dividido por A é a mesma coisa que C dividido por B, porque a razão ela é constante, né? Então, eu pego um termo, divido pelo anterior, vai dar a razão. Então, B dividido por A é igual a C dividido por B. Tá? Se você fizer aqui a regra da cruzadinha, ó, B vezes B vai dar B quadrado e A vezes C vai dar o AC. Então, o B vai ser a raiz quadrada de AC, ou seja, vai ser a média geométrica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma PG, né? A razão dessa PG é 3. Observa que o termo central, que é o 6, ele vai ser a média geométrica entre o 2 e o 18. 2 vezes 18, né? 2 vezes 18 vai dar 36. Raiz quadrada de 36 é o 6. Beleza? Bom, como é que você calcula o termo geral de uma PG? O termo geral vai ser dado pela seguinte formulinha, ó.
AN, que é um termo geral, né, que está numa posição qualquer, vai ser dada pelo A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Tá? Então, vamos tentar deduzir essa formulinha aqui. Ó. O que seria o termo A2? O A2, ele seria o primeiro termo vezes uma razão. Certo? Então, se eu quiser obter o A2, eu pego o A1 e multiplico pela razão, uma vez. Se eu quiser o A3, partindo do A1, eu vou multiplicar a razão duas vezes. Então, a razão vai ficar elevada ao quadrado. Tá? Eu multipliquei aqui duas vezes. Né? Então, partindo do A1, para chegar no A3, eu vou multiplicar duas vezes a razão. Então, a minha razão vai ficar elevada ao quadrado. Se eu quiser o A4, partindo do A1, então eu vou multiplicar a razão uma, duas, três vezes, se eu quiser chegar no A4. Então, eu vou ter que o A4 vai ser o A1 vezes a razão elevado a 3. Se eu quiser o A5, vai ser A1 vezes a razão elevado a 4. Observa que o expoente da razão vai ser sempre uma unidade a menos da posição do meu termo. Então, se eu quiser calcular um termo AN qualquer, vai ser A1 vezes a razão elevado a uma unidade a menos, ou seja, N menos 1. Certo? Aí chegamos na formulinha do termo geral. Beleza? Essa formulinha é muito importante, tem que saber ela também. Termo geral de uma PG. Certo? Vamos fazer o exercício da página 227. Exercício número 1. Pegaram aí? Então, lá na página 227, módulo 33, tá, pessoal? Vamos ler o exercício aí. A progressão aritmética, A1, A2, A3 e assim por diante, tem razão 2. E os termos A1, A2 e A5 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica, tá? Então, primeiro, você tem uma progressão aritmética. Tá? Você tem uma PA. Dessa PA, os termos A1, o A2 e o A5, eles formam uma PG. E ele quer saber qual que é a razão da PG, certo? Então aí, ó, é um exercício que ele misturou uma PA com uma PG. Ele só me deu a razão da PA. E ele está perguntando qual que é a razão da PG, certo? Então, qual que é a ideia aqui? Bom, se eu sei que aqui eu tenho uma PA, né, que esses termos formam uma PA, vamos escrever o A1, o A2 e o A5 usando a PA. Vamos deixar tudo em função do A1, tá? Então, vamos lá. Ó. O A1 é igual ao A1 mesmo. O que seria o A2? Bom, se isso aqui é uma PA, né? O A2, ele é o A1 somado com a razão. A razão é 2. Então, o A2 é o primeiro termo, é o meu A1, mais duas unidades, né? Porque a razão é 2, a razão da PA. Tá? Então, o A2 é o A1 mais 2. O que seria o A5? O A5 é o A1 mais 4 vezes a razão, né? Para eu chegar no A5, eu vou dar 4 vezes a minha razão. Ou seja, 4 vezes 2. Então, daqui a gente tem que o meu A5, ele é o A1 mais 8 vezes a minha razão. Tá?
Então, a minha PG vai ficar assim, ó. A1, o A2 é o A1 mais o 2, e o A5 é o A1 mais 8 vezes a razão, tá? E aqui eu tenho a minha PG, tá? Eu só troquei aqui o A1, o A2 por A1 mais 2 e o A5 por A1 mais 8 vezes a razão. E aí aqui eu tenho uma PG, certo? Bom, se isso aqui é uma PG, a razão aqui vale 2, né? Então eu já posso trocar aqui também, tá? Então o meu A5, como a minha razão aqui, ela vale 2, né? Então a gente vai ficar com o meu A5 igual a 8 aqui, na verdade, tá? Só 8, tá? Porque eu já multipliquei, né? 4 vezes 2, que é 8. Então, A5 é A1 mais 8 só. A1 mais 8. Bom, isso daqui forma uma PG, né? Se isso aqui é uma PG, e ele quer saber a razão, como é que eu calculo a razão de uma PG? Eu pego um termo e divido pelo anterior. Daí eu vou ter a PG. Então, no caso, o A1 mais 2 dividido pelo A1 vai ser igual a o A1 mais 8 dividido pelo A1 mais 2. O que eu consigo encontrar daqui, dessa relação? Eu consigo encontrar quem é o meu A1. Sabendo que é o meu A1, eu acho o meu A2, eu acho o meu A5, e aí eu consigo achar a razão da minha PG. Então, ó, vamos fazer aqui a regra da cruzadinha. A1 mais A2 vezes A1 mais A2. Vai ficar A1 mais 2 elevado ao quadrado. Igual a o A1 vezes o A1 mais 8. Então, aqui a gente vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né, que vai dar 4, igual, aqui é distributivo, A1 ao quadrado mais 8A1. Então, a gente vai ficar com A1 ao quadrado mais 4A1 mais 4 igual A1 ao quadrado mais 8A1. Bom, esse termo aqui, A1 ao quadrado, ó, cancelou, né? Então, a gente vai ficar... Esse 4A1, eu vou passar ele para lá negativo. Então, vai sobrar 4 aqui, né? 8A1 menos 4A1 vai sobrar 4A1. Então, daqui a gente tira aqui o A1, ele é igual a 1. Beleza, agora eu sei esses meus termos aqui, tá? Mando sim, Jorge, pode deixar. Então, aqui, quem que vai ser o meu A1? Meu A1 vale 1. Quem que seria o A2, então? O A2, ó, ele é o A1 mais a razão, tá? Então, o A2, ele vai ser 1 mais 2, que é 3. Quem que seria o A5? O A5 é o A1 mais 8. Então, o meu A5 vai ser 9. Tá? Daqui, a gente tira aqui a razão da minha PG, ou seja, o Q, né? Qzinho minúsculo. Quanto que vale a razão da PG? 1, 3, 9. Então, a razão é igual a 3. Beleza? Beleza, pessoal? Depois eu mando fotos das folhinhas, tá bom? Aí, na aula que vem, a gente faz mais um exercício e fala um pouquinho da soma dos termos de uma PG. Beleza? Certo, pessoal? Beleza, Jeff. Galera, aqui, esses exercícios tem que praticar bastante, tá? Então, tentem fazer
os exercícios propostos da página 24, aqueles da série branca, tá? Do módulo 33, beleza? Aí na aula que vem eu faço mais um exercício. Tá joia? Agora é a última aula, pessoal, que seria 2 horas agora? É. É a primeira e a última? Se eu não estou enganado, é. Tá. Bom, beleza então, pessoal. Eu mando a foto das resoluções para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a última aula, então. Falou, Jeff. Falou! Até. Até.